Only be, only be, all things are only be, only be, all things are only. Momento de meditação. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Você descobrirá que o perfeito é o eleito. Nós lemos na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 6. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem aos Hebreus, capítulo 6, segunda parte. No parágrafo 297 em diante. Agora a Bíblia diz que Esaú e Jacó, antes mesmo dos dois nascerem, Deus disse: eu amo um e odeio o outro, antes mesmo deles respirarem pela primeira vez, para que sua eleição permanecesse verdadeira. Quem era Abraão? Chegaremos nele em poucos minutos, aqui embaixo. Quem era ele para que Deus o chamasse? O salvou sem nada. Deus fez um pacto, o homem rompe o seu pacto, porém Deus fez este pacto consigo mesmo e jurou a ele, a si próprio,
O homem não tem nada a ver com isto. É a própria presciência de Deus. Ele fez isto de qualquer forma. Agora você diz: bem, irmão Brana, então se eu me tornar um cristão, eu posso fazer tudo o que eu desejar? Absolutamente. Se você é um cristão, faça o que você desejar, e eu garantirei que você não terá nenhum desejo de fazer o que é errado. Você fará qualquer coisa. Eu sempre fiz exatamente o que eu quis, e se eu sirvo a causa do Senhor, porque tenho medo de ir para o inferno, eu não estou servindo corretamente. Se eu vivo fiel à minha esposa, porque tenho medo de que ela se divorciasse de mim, eu não sou um bom marido. Porém, eu não a feriria por nada, pois eu a amo, e assim que é com Cristo. Quando o homem nasce do Espírito de Deus, não porque ele gritou, falou em línguas ou alguma emoção, mas em seu coração o amor entrou e tirou o lugar do mundo. Eu diria que ele ama e ele anda com ele cada dia. Você não tem que dizer-lhe: está errado fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Ele sabe que aquilo está errado e ele é um produto ordenado da graça soberana de Deus. Exatamente, pois é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, foram participantes do dom celestial. Agora, nós às vezes cremos que aquilo foi o homem que foi uma vez iluminado e caiu outra vez. Porém, a Bíblia não mostra isto desta maneira. É absolutamente impossível para um homem, ele diz aqui, que tem recebido o Espírito Santo, alguma vez cair. Agora leia isto e descubra se aquilo não está certo. Observe aqui, tome o texto, todo o texto, e o conteúdo, ou melhor, o contexto. Agora, ele está começando a falar sobre o que é isto? Prossigamos a perfeição. Agora, ele disse, não carnal, lançando o fundamento aqui de doutrinas e batismos e reformas e assim por diante. Não vamos fazer isto. Prossigamos a perfeição. O assunto é perfeição, e perfeição vem através de Cristo. E como entramos em Cristo? Se unindo a uma igreja, através de um Espírito, somos todos batizados em um corpo, não por um falar em línguas, estreitar de mão e um batismo nas águas, mas através de um Espírito, somos todos batizados em um corpo. Você compreendeu isto? Esta é a perfeição. E quando você entra naquilo, você está em Cristo e o mundo está morto para você, e você anda com o Cordeiro cada dia, e seus passos são ordenados por Deus. O que fazer? As privações e provas que passamos. Você diz, você tem provas? Sim, Senhor. O que é
A graça foi o que Deus fez por mim, e obras é o que eu faço para Deus. Agora, eles farão uma doutrina disto, eles pensam que obras é o que ganha seu mérito. Se é, isto não é um dom de graça. Graça é o que Deus fez por você. Sois salvos pela graça, e obras é o que você faz em apreciação da graça que Ele te mostrou. E se você o ama, você gosta de fazer as obras do Senhor, com certeza, porque então você o ama. Aceitar Meda Broi como minha esposa foi o que o amor fez por ela, o que faz ela em apreciação. Ela é uma boa mulher, fica em casa, cuida das crianças e vive fielmente uma boa vida. Isto não é porque não somos casados, nós somos casados, mas ela faz isto em apreciação. Se ela percorresse o centro da cidade todos os dias, entrasse em cada lojinha e saísse andando pelas ruas e não lavasse os pratos ou nada, nós permaneceríamos casados absolutamente. Quando fiz meu voto, aquilo ficou estabelecido. Ela é minha esposa enquanto houver vida em nós. Ela é minha esposa. Este é o seu voto, mas que apreciação ela demonstra por isso. Ela fica em casa para cuidar das crianças e busca ser uma verdadeira esposa. Eu poderia sair e ficar todo o tempo fora, simplesmente vagando por todo o país e deixá-la passando fome e tudo mais, deixar as crianças sem o que comer. Nós permaneceríamos casados, até mesmo se ela se divorciasse de mim, eu continuaria casado enquanto houvesse vida em meu corpo. Eu fiz aquele voto até que a morte nos separe. Isto é correto. Nós permaneceríamos casados, mas ainda dando uma pobre desculpa como marido, ela daria uma pobre desculpa como esposa. Então, se amamos um ao outro, nós nos ajuntamos e puxamos a carga juntos. Esta é a maneira que é com Deus e a sua igreja. Quando você nasce no reino de Deus, você terá as suas altas e baixas, na verdade, mas você permanecerá um cristão, você continuará nascido do reino de Deus. Deus terá que te tirar da terra mais cedo. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Agora, eu sei onde você está pensando. A igreja, deixe-me tomar um pouquinho forte. Então o do lado legalista pode ser realmente excluído. Vamos até Hebreus capítulo 10 e olhe nisto só um pouquinho. Capítulo 10, versículo 26.
mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Agora você diz: e isto, irmão Brana, como parece aquilo? Eu costumava ler e eu pensava, a Escritura não diz aquilo. Aqui não está falando a respeito de um cristão. Aquilo fala de um homem que ouviu a palavra e se desviou dela. Vem, porque se pecarmos, o que é o pecado? Incredulidade. Se descrermos voluntariamente do Evangelho que nos tem sido pregado, já não resta sacrifício pelos pecados. O que é pecado? Incredulidade. Leia São João, capítulo 4. Jesus disse: o que não crê já está condenado. Pecado não é fumar, beber, cometer adultério. Você faz isto porque você é um incrédulo. Estes são simplesmente os atributos. Você faz isto porque é um incrédulo. Parar de fumar, parar de beber e demais coisas, isto não significa que você é um cristão. Estes são simplesmente os atributos de sua conversão. Mas você pode estar em qualquer um dos dois lados e continuar não ser. Agora observe aquele que descrê voluntariamente após ele, não após receber Cristo em seu coração. A Bíblia não diz isto. Disse: aquele que, se pecarmos voluntariamente, descrermos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Observou isto? Não se refere aos cristãos de modo algum. Determinada mulher chegou para mim há não muito tempo atrás e disse: irmão Brana, eu sou uma cristã, mas eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu disse: é impossível, um cristão não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Você não pode fazê-lo. Um espírito cristão testemunha do Espírito de Cristo. Vem, e você chamará tudo que é de Deus, de Deus. Mas se você tem uma mente carnal, você criticará e rirá do Espírito Santo. Não me importa o quanto você vai à igreja, você continuará um pecador e você está blasfemando contra o Espírito Santo. Quando eles viram Jesus discernindo seus pensamentos, eles disseram que ele era um cartomante. Jesus disse: eu vos perdoarei por isto, mas quando o Espírito Santo chegar, se falarem uma palavra contra ele, isto nunca vos será perdoado, porque eles disseram
que ele era um espírito imundo, chamando o Espírito de Deus uma coisa imunda. Um cristão não poderia fazer isto. Um cristão sempre chama o Espírito de Deus retidão. Vem? Um cristão não pode blasfemar contra o Espírito Santo. São os de fora que blasfemam. Aqueles não eram cristãos que estavam ali de pé, eram pessoas religiosas, eram judeus ortodoxos, doutores em divindade e assim por diante. E eles estavam criticando dele e de suas obras, chamando as obras de Deus de espírito imundo que fazia aquilo. E quantos você acha hoje que blasfema contra o Espírito Santo, que possui DDD, PhD em seus nomes? Quantos grandes ortodoxos, regidos, católicos, protestantes que saem na rua e criticam da operação do Espírito Santo, tão polidos, cultos, tão polidos quanto um botão. Isto é certo, porém eles criticam do Espírito Santo e, portanto, eles blasfemam contra isto. Mas um cristão nascido de novo não pode fazer isto. Ele dirá: este é meu irmão, este é o Espírito do Deus vivo. Isto é certo. Um cristão não pode blasfemar contra o Espírito. São os pecadores que blasfemam contra o Espírito Santo. O incrédulo, o pecador, um incrédulo, somente duas coisas: ou você é um cristão ou um descrente. O incrédulo, oh, que maravilha é ter um profeta de Deus que abra os nossos olhos para ver a santa palavra de Deus. Um cristão, é impossível blasfemar contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia não tem perdão. Hebreus capítulo 10, versículo 26, ali não é um cristão, porque um cristão não peca voluntariamente. Ali está falando do incrédulo, quando é apresentado a ele a palavra de Deus e ele voluntariamente recusa receber a palavra de Deus, ali ele está pecando voluntariamente e por isso não tem sacrifício. Mas graças a Deus, um cristão, para um cristão, tem sangue, tem remissão, tem perdão dos vossos pecados, ainda que os vossos pecados seja como a escarlata, se tornarão mais branco do que a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais branco do que a branca lã. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.